Oi, gente, eu sou Cíntia, sou professora do Colégio Sigma. Bom, essa é a questão de número 2, então, que nós vamos trabalhar juntos, tá? Nessa questão, a gente basicamente vai falar sobre uma proteína chamada distrofina. A distrofina é uma proteína que a gente produz naturalmente, né, na sua versão original, mas que algumas pessoas têm um tipo de defeito genético que impede essa produção adequada, e aí elas têm, então, a distrofia muscular de Duchenne. Ok? Bom, o que a gente tem nessa questão? A gente observou duas táticas de tentar corrigir o defeito da distrofia. Não é nem bem corrigir, mas fazer com que essa proteína seja lida, ainda que de uma forma mais curta, mas que ela seja lida e que eu consiga produzir uma proteína funcional. Tá? Então eu tenho duas táticas aqui. Uma tática eu vou pular alguns exons, tá? Na outra eu vou inserir algumas bases nitrogenadas num dos exons para fazer com que essa receita seja lida e eu tenha obtenção de uma proteína funcional, ainda que não exatamente igual a que a gente produz, mas uma proteína que funcione adequadamente. Muito bem, essas táticas para correção de defeito genético são que situação dessa? Isso a gente chama de terapia gênica. A terapia gênica, então, são as estratégias genéticas que a gente tem para tentar corrigir erros genéticos. Essas estratégias são variadas. Você pode ter a substituição de um gene, a inserção de bases nitrogenadas, então ali você tem várias estratégias. Aqui você estava tentando fazer a leitura dessa proteína com problema. Não é transgênese. Na transgênese, você transfere gene de uma espécie para outra. Não é o caso. Aqui eu estou corrigindo o gene, tá? Não é clonagem molecular. Na clonagem molecular, você pega uma molécula de DNA de interesse, né? Trabalha essa molécula com enzimas, insere essa molécula no material genético de outras espécies, então você tem a produção de um DNA recombinante. Não é o caso, de acordo com, né, o texto. Não é uma hibridização genética. A hibridização genética é quando você combina material genético de espécies diferentes e é muito utilizado, por exemplo, quando você quer saber do grau de parentesco. Qual é o grau de parentesco entre espécies? Não é o caso. Nem é uma recombinação gênica. A recombinação gênica também é muito conhecida como permutação ou crossing over. É um evento que acontece na meiose, em que você tem a troca de fragmentos entre cromossomos homólogos. Certo?